Graça e paz, igreja. Amém? Chegou a hora dos avisos. Boletins de oração do mês de julho do pastor Paulo e Ana Beatriz e da igreja, você pode acessar os boletins por meio de arquivo em PDF enviados pelo WhatsApp. Células em família. O pastor Paulo, supervisores e líderes de célula estarão se reunindo em um futuro próximo para tomar decisões referentes às células. Portanto, é necessário que toda a igreja clame a Deus para que as decisões tomadas venham somente da parte dele. Somos um corpo e precisamos sustentar toda a liderança em oração. Os irmãos que estão realizando as células em casa, em família, deverão escolher um líder e um vice-líder. Após a escolha desse nome, deverá ser enviada à secretaria da igreja pelo WhatsApp. Candidatos a batismo. As pessoas que desejarem ser batizadas e estão sendo discipuladas devem procurar a secretaria da igreja e dar os seus nomes. Informamos ainda que os discipuladores dos candidatos devem também entrar em contato com a secretaria e encaminhar as devidas informações da ficha do acompanhamento do seu discípulo. O pastor Paulo agendará um encontro com os candidatos e com os demais que desejarem a se ligar à IBPV, procedente de outras igrejas. Reunião de oração do serviço de música, louvor e adoração. Todos os integrantes da equipe devem participar da reunião que acontecerá hoje, logo após o culto da manhã. Fique atento, alguns cuidados devem ser tomados durante os cultos, principalmente os cultos presenciais. Faça o uso do álcool em gel antes e depois dos cultos. A máscara deve cobrir o nariz e a boca. Respeite o distanciamento. Certifique-se que seu celular esteja no silencioso. Evite conversas paralelas durante os cultos. Procure ir ao banheiro e beber água antes do início dos cultos. Tenha um bom culto. Fique antenado aos canais de comunicação da Igreja Batista Palavra Viva: YouTube, Instagram, Facebook e WhatsApp. Dados bancários para dízimos e oferta. Você pode fazer uma transferência bancária, pode fazer um Pix ou depositar na conta do Bradesco em nome da igreja. Campanha de Missões Mundiais 2021. Temas firmados na esperança em Mateus 12, 21. Todos os anos, a nossa igreja realiza campanha com o objetivo de alcançar mais vida para Jesus. O nosso alvo é de 30 mil. Foram alcançados 2.576,30 centavos. Ainda falta 27.423,70 centavos. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos e veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada
trabalhadores para o reino de Deus. A igreja precisa de pessoas que possam ajudar servindo. Na coordenadoria de cultos e eventos especiais, discipulador, liderança e gravação de transmissão, operador para gravação e transmissão, liderança do multimídia, vocalista e instrumentista, professores para as crianças, recepcionista e auxiliar na tesouraria. Se você está disposto a ajudar, procure a secretaria. Beijo! Fala, vovó. Mua! Beijo. Isso, beijo. Oi, vovô. Oi, vovó. Estamos aqui para desejar para vocês um feliz Dia dos Avós. Beijos. Beijos. Ô Paulo, Vovó Bia. nós chamamos muito. Feliz Dia dos Avós. Dia das Vós. E hoje ela faz comidas deliciosas e ela também me segura do colo toda hora. E hoje é o Dia das Vovós. Eu te amo, vovó. Oi, vovô e vovó. Eu te amo muito. Feliz dia do vovô e da vovó. Nós chamamos. Oi, vovó, oi, vovó. E mamãe? A gente ama muito vocês e obrigado por nos amarmos e a gente é muito feliz com vocês. Te amamos. Beijo. Olá, amados, graça e paz. Que bom estar aqui com os irmãos. Isaías 55, versículo 6, diz assim: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. O Senhor não está limitado ao tempo nem ao espaço. Ele é Senhor do passado, do presente e do futuro. Ele é também onipresente, ele está presente em toda parte. Provérbios 15, versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. E o Salmo 34 diz que é para retribuir a cada um. Mas eu e você, nós, criaturas, nós somos limitados ao tempo e ao espaço. E por isso a voz do Senhor nos diz: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Que chegará um tempo que isso não vai ser mais possível. E é por isso que Hebreus 3, versículos 7 e 8 diz que hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, a sua voz, não endureça o coração. Como fizeram no passado, lá no Velho Testamento, de acordo com Números 14, versículos 28 e 29. Quando uma geração de homens, mulheres e jovens pereceram no deserto, porque resistiram à voz do Senhor, deixaram de buscá-lo, e a Bíblia diz que eles pereceram no deserto. Embora não seja essa a vontade do Senhor para mim nem para você, como não era para eles.
Amados, nós vivemos um tempo de perplexidade, vivemos dias difíceis, de muitas tribulações, muitas perdas, muita saudade. O Senhor tem feito uma colheita na terra. O Senhor tem levado para junto dele entes queridos que nos deixaram, santos do Senhor. E Ele está falando ao nosso coração. Ele está criando oportunidade do povo buscá-lo e acordá-lo e perceber o que está acontecendo. Quero me valer dos versículos 10 e 11 ainda desse texto de Isaías 55, quando o Senhor diz que assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também, diz o Senhor, ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. O que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está dizendo, em outras palavras, que o agricultor precisa semear a semente para colher o seu pão de cada dia para ele e a sua família. Mas quem dá a infraestrutura é o Senhor. Ele cria circunstâncias, enviando a chuva e a neve para molhar a terra. O Senhor quer que o agricultor reconheça que ele tem a sua parte a fazer, mas o Senhor dá a ele a condição para que ele possa colher o seu pão de cada dia. O Senhor faz dessa expressão como se fosse um pano de fundo para dizer ao seu povo e falar a cada um de nós que Ele cria circunstâncias, fatos, muitas das vezes com sofrimento e dores, para que o povo acorde e busque por Ele. Quando Ele diz que é para clamar enquanto Ele está perto, para buscá-lo enquanto pode achá-lo, esse versículo não é isolado, ele faz parte do contexto. O Senhor está dizendo, em outras palavras, que Ele mesmo vai criar situações para que o povo possa buscá-lo de todo o coração. Que a própria palavra diz que quando o povo buscá-lo de todo o coração, o povo encontrará o Senhor. Eu acho interessante que quando duas equipes de futebol, depois de um campeonato longo, onde os clubes treinam, se exercitam, buscando alcançar um único título que é para todos os participantes, e no final, quando dois clubes estão disputando o jogo final para ver quem vai levar a taça, o troféu, quando no último jogo termina empatado, as duas equipes geralmente, isoladamente, vão se confrontar cobrando os pênaltis para ver quem vai ser o vencedor. Eu acho muito interessante que as equipes, elas separadamente se unem com seus atletas e eles se juntam abraçados, buscando força um no outro, porque eles querem ganhar o título que o outro também quer. Se nós trouxermos isso para a nossa vida, nós vamos ver que a minha vida e a sua é muito preciosa para o Senhor. Mas nós precisamos nos unir, precisamos buscar forças no Senhor, precisamos orar, frequentar a igreja. A igreja do Senhor precisa estar unida em oração, precisa estar atenta ao que está acontecendo, porque o inimigo também está atento, e a sua vida é tão preciosa para o Senhor que o inimigo sabe disso, e ele quer nos desviar da presença do Senhor. Ele quer separar a igreja, ele quer separar a família. Então é muito importante que nesse tempo as famílias se unam, a igreja se una e busque o Senhor para conquistar a coroa da vida naquele dia final. E o Senhor tem proporcionado ao seu povo nesse tempo de pandemia, nesses dias tão difíceis, a oportunidade de se unir, de buscá-lo. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5, versículo 8, que é para vigiar, para estar alerta e vigiar. E o versículo 9 diz assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé,
sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Então, amados, é um tempo em que nós devemos buscar ao Senhor enquanto é possível achar, invocá-lo enquanto está perto, porque nós temos uma vida limitada, passageira neste mundo, mas ela não termina aqui, ela vai para a eternidade. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Que o Senhor abençoe a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Que a igreja do Senhor possa acolher esta palavra como palavra do Senhor para nós nesse tempo. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você que está em casa a louvar junto conosco. Nós vamos ter um momento de louvor e adoração, que você possa aproveitar esse momento, abrir os seus lábios, entoar louvores ao Senhor em adoração e gratidão por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele ainda há de fazer. Amém? Todos vão
te adoramos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu santo nome, Senhor, porque só o Senhor é santo, porque só o Senhor é digno de receber toda a glória, toda a honra, toda a exaltação e toda a adoração, porque não há nada, Deus, que se compare ao Senhor, não há nada que se compare à tua santidade, à tua majestade, Senhor. A ti, Deus, toda a honra, a ti, Deus, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa gratidão, porque nós o fazemos no nome do teu santo Filho Jesus. Amém e amém. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos passar pelo nosso momento de dízimos e ofertas. Eu queria convidar os irmãos a lerem o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 25, a partir do versículo 2, e diz assim: Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. A Bíblia está se referindo ao rei Amazias. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 29 anos em Jerusalém. Amazias fazia o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte: o nosso dízimo, a entrega dos nossos dízimos, reflete o nosso relacionamento com o Senhor. Se nós não confiarmos no Senhor, que Ele proverá, assim como Abraão disse, Deus proverá. Se nós não confiarmos que o Senhor é capaz de ser o nosso provedor e formos guiados por Ele, o nosso dízimo pode ser até o que o Senhor aprova, mas não será de todo o coração. Eu quero convidar o irmão, eu quero convidar cada irmão a refletir sobre isso. Nosso dízimo é uma questão de obediência e nós precisamos entregá-lo não só por obediência, mas também de todo o coração. Amém? Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui agora de maneira especial para expressar a Deus a nossa gratidão pelas bodas de prata dos irmãos Sadraque, dos Santos de Sá, e Alcione, dos Santos de Sá. Eles se casaram no dia 27 deste mesmo mês, há 25 anos, e eles desejam expressar a sua gratidão por esta bênção e queremos fazer isso agora. Eu quero, com a graça de Deus, ler o Salmo 128, onde nós lemos assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Embora vocês não estejam presentes aqui neste culto que estamos oferecendo a Deus, onde vocês estiverem, nós queremos agora orar por vocês, dando graças a Deus por esta ocasião. Senhor, nós buscamos a Tua face e Te damos graças pela vida do Sadraque e da Alcione e pela família que eles constituíram. Somos gratos por estes 25 anos de união conjugal e pedimos que a mão do Senhor esteja estendida sobre eles para abençoá-los. Que o Senhor renove sobre eles a Tua graça, que o Senhor firme bem os passos e a relação conjugal deles. Que o Senhor abençoe esse casamento, consolidando conforme a Tua graça em multiforme sabedoria e poder. Que o Senhor esteja sustentando-os com a Tua bênção,
e orientando-os para prosseguirem rumo ao alvo que o Senhor tem para a vida deles e para a família deles. Que o Senhor abençoe os teus servos, dando-lhes o temor do Senhor, a graça de buscarem-te com perseverança, com continuidade, e que eles estejam formando em seus filhos o caráter de teu filho. Que o Senhor receba agora a nossa gratidão, o nosso louvor, e que assim tu os abençoes. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu. Reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e nunca vi, oh que doce esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel,
Amados irmãos, pela graça de Deus, estamos aqui novamente e queremos, antes de trazer a mensagem dessa manhã, expressar a nossa gratidão a Deus por sua graça, bondade e misericórdia para conosco durante esse tempo que estivemos ausentes. Queremos agradecer também a todos que oraram pelo Paulo Henrique durante esses dias, pelo seu restabelecimento, por nós, porque foram dias muito angustiantes. Fomos afligidos também pelo que ocorreu com a Elisângela, com a Jovelina, com o pastor Antônio, com a Alice Maria, com a Débora, com o Jonatas. E pela graça de Deus também os vemos sendo restabelecidos. E rogamos aos irmãos que continuem a orar por todos, porque eles ainda precisam, embora estejam bem até certo ponto, eles vão continuar sendo tratados e acompanhados. E pedimos que os irmãos orem para que eles se recuperem completamente. Esta foi uma das razões pelas quais nós também suspendemos os cultos presenciais, que estão voltando, com a permissão de Deus, no próximo domingo, pela manhã. Então, rogamos, irmãos, que continuem a orar por todos eles. No caso do Paulo Henrique, segue em tratamento da trombose e os irmãos devem orar por livramento da embolia. Também devem orar, como já pedimos, pelo restabelecimento de todos e pelo livramento de quaisquer outras sequelas. Essa é a nossa petição que queremos deixar registrada antes da entrega da mensagem. Agora eu queria orar pela mensagem propriamente e eu gostaria que você, onde estivesse, você curvasse a sua cabeça e você orasse comigo. Eu reconheço a minha necessidade da sua oração, já pedimos por outros meios, através do WhatsApp, mas queremos agora orar e pedir que você ore para que Deus fale ao seu coração e ao coração daqueles que vão nos ouvir agora ou em qualquer outra ocasião. Senhor, nós mais uma vez nos dobramos e nos curvamos diante de Ti, reconhecendo a Tua bondade para conosco em Cristo Jesus. Queremos Te dar graças por podermos estar aqui e trazer esta mensagem. Pedimos que Tu venhas nos encontrar. Preciso de Ti, Deus. A Tua palavra é muito clara em dizer-nos que sem Jesus nós não podemos fazer nada. E nós queremos entregar a Ti e a Ele este momento, pedindo que o Senhor nos encha com Teu Espírito, nos revistas com Teu poder e nos conceda a necessária graça para transmitirmos com fidelidade a Tua palavra. Que o Teu Espírito, portanto, nos tome e que o Senhor esteja operando na vida de cada um dos que vão ouvir esta mensagem, para que ela produza vida nos corações e transforme vidas, liberte de quaisquer conceitos errôneos relacionados à maneira de pensar de cada um, para que todos nós nos ajustemos à Tua palavra e a ela nos atenhamos. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe agora em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã nós vamos dar continuidade ao que nós vínhamos falando anteriormente. Nós vínhamos falando sobre obediência a ser aprendida e sobre as manifestações da rebeldia do ser humano e, mais especificamente,
a manifestação da rebeldia do ser humano através dos pensamentos. Nosso texto básico está em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 4 a 6, que vamos ler no desenrolar da mensagem. Nós já vimos que as manifestações da rebeldia do ser humano se manifesta claramente através de palavras, através da razão e dos pensamentos. Já vimos a manifestação da rebeldia do ser humano através de palavras, a manifestação da rebeldia do ser humano através da razão, e estamos vendo a manifestação da rebeldia do ser humano através dos pensamentos. Há um texto da Bíblia que dá uma importância toda especial a este assunto. Este texto é muito importante porque a obediência do homem, do ser humano a Cristo, tem nele um destaque muito especial. Eu vou ler o texto, 2 Coríntios 10, 4 a 6, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Anteriormente vimos, primeiro, o elo entre a razão e o pensamento. Vimos que o ser humano se manifesta a sua rebeldia através de palavras rebeldes que brotam de um raciocínio rebelde. O raciocínio rebelde vem de um pensamento rebelde. Por isso, o centro da rebeldia do ser humano está no seu pensamento. Assim, todo pensamento rebelde é o centro de toda rebeldia. Por isso, nós devemos destruir as argumentações e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, tudo aquilo que se levanta e contraria aquilo que Deus diz em sua palavra. É por isso que o apóstolo Paulo disse que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, enganosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O ser humano gosta de edificar raciocínios como fortalezas ao redor dos seus pensamentos. Tais raciocínios têm de ser, então, destruídos. Tais argumentações têm que ser destruídas e o pensamento tem que ser levado de volta para que ele se ajuste ao pensamento de Deus, que não são necessariamente os nossos pensamentos humanos. As argumentações devem ser deixadas de lado, mas os pensamentos devem ser reconduzidos à verdade, à palavra, à vontade de Deus. O texto usa a expressão toda arrogância, algumas versões usam toda altivez. Literalmente significa todo edifício alto. É tudo aquilo que se interpõe entre Deus e nós. Por isso que o texto diz, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O propósito é que os nossos pensamentos se encaixem de tal forma nos pensamentos de Deus para que obedeçamos como Cristo obedeceu. Deus vê todo o raciocínio do homem como um edifício muito alto.
obstruindo o conhecimento de Deus. Logo que o ser humano começa a raciocinar, seus pensamentos ficam sitiados e ele perde a liberdade de obedecer a Deus, uma vez que a obediência é uma questão de pensamento. O hábito do ser humano de argumentar é tão sério que não pode ser resolvido sem uma batalha. Mas não devemos usar a razão para lutar contra a razão, porque não há nenhum sentido. É como se usássemos a carne para combater a carne. Para derrotarmos a arte de argumentar, nós temos que usar as armas espirituais, ou seja, o poder de Deus. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Então é Deus quem luta contra nós, pois temos nos tornado seus inimigos. O hábito de argumentar nós herdamos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes que o homem comesse desse fruto, antes que o ser humano comesse desse fruto, ele andava de acordo com a vontade de Deus, pensava de acordo com os pensamentos de Deus. Mas, uma vez que ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele adquiriu o seu próprio conhecimento. Ele passou a ter uma autonomia que ele desejou e conseguiu. Mas essa autonomia significava também uma independência de Deus. Poucos percebem como as nossas mentes causam dificuldades para Deus. Essa é a razão pela qual ele disse que o homem não deveria comer desse fruto. Satanás emprega toda sorte de argumentos para nos escravizar, a fim de nos tornarmos inimigos de Deus, em lugar de sermos subjugados por Ele. Nós já vimos que Satanás argumentou com Eva. Ela olhou para a árvore e argumentou consigo mesma. O texto diz assim, vendo a mulher, Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Ela não deu ouvidos ao que Deus havia dito anteriormente, porque ela tinha suas razões. Satanás veio e sugeriu ideias diferentes da palavra de Deus, trouxe sugestões diferentes que eram exatamente opostas àquela palavra que Deus havia dado para o homem e para a sua mulher. Ela não deu ouvidos a Deus porque ela tinha suas razões. Que razões eram estas? Eram aquelas que foram apresentadas e sugeridas pelo inimigo. Quando a razão aparece, o pensamento do homem cai numa armadilha. Ele se vê cercado de todos os lados. Por isso que a razão e o pensamento estão intimamente ligados. A tendência da razão é derrotar o pensamento sadio, o pensamento correto. Uma vez cativa a mente pela razão, o homem fica impedido de obedecer a Cristo. Se quisermos realmente obedecer a Deus, temos de saber como a autoridade de Deus destrói as fortalezas da razão. Nós já vimos também, em segundo lugar, que é preciso recapturar a mente aprisionada pela razão. Através da faculdade da mente, o ser humano pensa
e decide livremente. Isso é o que caracteriza o próprio ser humano. Para manter a sua liberdade, o ser humano precisa convencer-se de que todos os seus pensamentos são bons e corretos. Aí entra a razão tenta explicar o porquê dele agir daquela maneira. Nós sempre temos uma explicação por que agimos dessa maneira. Então, ele não se atreve a expô-los à interferência e, por isso, os cercas com muitas argumentações. As argumentações são as fortalezas que são construídas em torno de ideias, conceitos, que vão justificar o meu e o seu procedimento, que não é exatamente o que Deus queria que eu e você fizéssemos. Por isso que os homens falham em crer no Senhor, porque ficam aprisionados na fortaleza de alguma argumentação. Eu já citei aqui, vou citar novamente, um incrédulo pode dizer, sou ainda muito jovem para entregar a minha vida a Deus, quero aproveitar a vida. Conheço muitos cristãos que não se comportam bem e por isso não posso crer, diz outro. E um outro pode dizer ainda, meus pais não aprovariam a minha decisão de entregar minha vida a Cristo. Vou esperar que eles morram para tomar essa decisão. Eu já presenciei tudo isso nos meus confrontos, se assim podemos dizer, com pessoas com as quais nós compartilhamos o Evangelho de Jesus. E elas sempre tinham uma argumentação, e a argumentação era, eu não posso deixar de fazer isso, meus pais me ensinaram assim. Então, veja, não é o que Deus disse, é o que os pais ensinaram. É o que a cultura familiar trouxe e formou neles. Então, não, é o que os outros pensam, é o que a maioria acha. Semelhantemente, há razões para aqueles que são crentes, que eles sempre apresentam para não amar o Senhor, para não servir o Senhor como deve. Os estudantes podem dizer, quero me dedicar aos estudos até eu me formar. Depois, os homens de negócio dirão, não tenho tempo para nada, os negócios ocupam todo o meu tempo. De fato, ocupam. Mas tempo é uma questão de prioridade. A gente prioriza o que é importante, eles não dão importância à palavra de Deus, não querem se ater a ela. Eles querem continuar nos seus empreendimentos. O doente dirá, minha saúde está muito abalada. Depois que eu me recuperar, vou pensar sobre isso. E assim por diante. Se Deus não destruir estas fortalezas, os homens jamais serão livres para obedecer a Deus. Satanás aprisiona o ser humano através das fortalezas dos argumentos. A maioria dos seres humanos está por trás de tantas linhas de defesa que eles são incapazes de atravessá-las para a liberdade. É só uma questão deles simplesmente andarem, caminharem na direção de Deus, mas eles se sentem tão presos, tão envolvidos por inúmeras razões que eles não se movem na direção de Deus. Então, para reconhecer a autoridade, as argumentações humanas têm de ser primeiramente lançadas no chão. Só depois que o ser humano começa a reconhecer que Deus é Deus, as suas argumentações serão destruídas. Temos citado aqui Romanos 9:20, na Nova Versão Internacional, que diz assim, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus?
Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Quem sou eu? Quem é você para discutirmos com Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? É totalmente incoerente. Quando Deus diz algo, Ele diz para o meu bem, diz para o seu bem. Ele não ganha nada com isso. Quem ganha é quem ouve a sua palavra, quem ouve aquilo que Ele diz que eu e você devemos fazer. Então, quando as fortalezas de Satanás são destruídas, e ele é mestre em construir essas fortalezas, nenhuma argumentação humana permanece. Então, os pensamentos humanos podem ser levados cativos para obedecermos a Cristo. Só depois que seus pensamentos são recapturados é que o homem pode verdadeiramente obedecer a Cristo. Sabemos se alguém já tem conhecimento da autoridade de Deus sobre a sua vida, observando as suas palavras, observando os seus argumentos, os seus pensamentos, se eles foram devidamente reestruturados, ajustando-se aos pensamentos de Deus. Eu conheço inúmeras pessoas, muitas delas convivem bem próximas, que argumentam e têm uma explicação para cada um dos seus procedimentos, que não são aqueles que Deus quer para a vida deles. Mas eles têm sempre razões, têm sempre uma explicação, e do ponto de vista lógico, humano, parecem bem razoáveis. Mas um escravo tem que aceitar os pensamentos de outra pessoa e não oferecer a sua própria opinião. Graças a Deus não estamos vivendo no tempo da escravidão e nem temos escravidão, pelo menos legalmente, não temos no nosso país. Mas o que é um escravo? O escravo não tem vontade própria. Ele nem expressa os seus pensamentos, ele simplesmente ouve o que seu senhor diz e faz. Consequentemente, se nós fomos capturados por Cristo, estamos prontos a aceitar os pensamentos de Deus e não oferecer qualquer conselho que seja nosso. Por que não devíamos fazer? Porque Deus é Deus. Porque Deus sabe o que faz, porque os pensamentos de Deus são maiores, são melhores. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então eu não devo estar querendo fazer o que eu quero, porque o que eu quero nem sempre é o que Deus quer para mim. Em terceiro, nós queremos mostrar algumas advertências aos que estão cheios de opinião própria. Primeiro exemplo é o apóstolo Paulo. Em seu estado natural, ele era uma pessoa inteligente, capaz, sábia, racional, do ponto de vista intelectual, muito bem preparado. Ele excedia muito aos seus contemporâneos em tempo de cultura, no contexto do judaísmo e no contexto do conhecimento humano. Sempre podia descobrir um meio de fazer as coisas, mas Paulo, que anteriormente era chamado de Saulo, quando liderava um grupo de pessoas a caminho de Damasco para aprisionar os cristãos dali, foi derrubado ao chão por uma grande luz. Isso é registrado em Atos, capítulo 9, capítulo 22 e no capítulo 26, onde você poderá ver os pormenores. Mas naquele momento, todas as suas intenções, seu modo de viver e sua capacidade foram jogados por terra.
tudo aquilo que ele sabia, pensava, racionalizava. E ele não retornou a Tarso, sua terra natal, e nem voltou para Jerusalém, de onde ele viera, mas abandonou sua tarefa, aquela na qual ele estava empenhado em Damasco, e jogou fora todos os seus motivos. Muitas pessoas, quando encontram dificuldades, mudam de direção, tentam um caminho diferente e depois outro, persistindo naquele propósito que eles idealizaram. E não importa o que façam, continuam agindo de acordo com as suas próprias ideias, conceitos e modo de agir. São tolas e elas não caem quando são golpeadas por Deus. Embora Deus as prostrasse naquele assunto em particular, não aceitam a derrota de suas argumentações e pensamentos. Assim, muitos podem realmente ter bloqueado a sua estrada para Damasco, mas se mantém em seu caminho, se dirigindo a Tarso ou a Jerusalém. Mas não foi o que aconteceu com Paulo. Uma vez abatido, perdeu tudo. Ele disse: eu considero tudo como perda por causa do conhecimento de Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, mas a justiça que procede de Deus. Está registrado em Filipenses capítulo 3. Ele não podia mais dizer ou pensar coisa alguma, porque ele reconheceu que tudo que ele havia pensado até então não tinha nenhum sentido, não tinha nenhum valor, era nada. Ele disse que considerava aquilo como esterco. Toda a sua cultura, todo o seu preparo intelectual, não que isso não seja bom, mas o melhor que temos a fazer é dar ouvidos ao que Deus diz, e está registrado na sua palavra. Por isso, ele não sabia mais nada. Por isso estava pronto para ouvir e atender, e por isso disse: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele reconheceu aquele que falava com ele como seu Senhor, e seus pensamentos haviam sido cativados pelo Senhor, e ele obedeceu do fundo do coração. Uma pessoa quebrantada, se tornou humilde, a arrogância foi embora, a altivez não existia. Antes, fossem quais fossem as circunstâncias, Saulo de Tarso sempre liderava. Agora, tendo tomado consciência da autoridade de Deus, ele perdeu suas opiniões. A principal evidência de que uma pessoa entrou em contato com Deus está no desaparecimento de suas opiniões e esperteza. Muitas vezes nós elogiamos: puxa, fulano é esperto, fulano é sabido, fulano é maneiro. Então, eu repito, a principal evidência de que uma pessoa entrou em contato com Deus está no desaparecimento de suas opiniões pessoais e da sua esperteza. Devemos, pois, honestamente pedir a Deus que nos conceda a perplexidade produzida pela luz, a luz que vem de Deus, o entendimento que vem dele. O segundo exemplo é do rei Saul. O rei Saul foi rejeitado por Deus porque poupou o que havia de melhor entre os bois e ovelhas para sacrificá-los ao Senhor. Está registrado no livro de primeiro livro de Samuel, capítulo 15.
foi algo que brotou de sua própria opinião, seus próprios pensamentos acerca de como agradar a Deus. O seu propósito era bom, era agradar a Deus. Sua rejeição foi por causa de seus pensamentos que não foram capturados por Deus. Ninguém pode dizer que Saul não foi zeloso em servir a Deus. Ele não mentiu, ele confessou que realmente havia poupado o melhor entre o gado e as ovelhas, mas tomou sua própria decisão. Deus não tinha dito para ele fazer isso, ele resolveu. Tinha muitas razões para fazer isso do ponto de vista humano. Ele tomou a sua própria decisão de acordo com seu próprio pensamento. A conclusão é clara: todos que servem a Deus devem refrear suas decisões com base em seus próprios pensamentos. Antes devem executar a vontade de Deus. Ele deve procurar conhecer os pensamentos de Deus. Devem dizer explicitamente: Senhor, o que queres que eu faça? Foi essa a pergunta que Saulo fez ao Senhor Jesus quando o encontrou, quando este o encontrou. Dizer mais do que isso seria totalmente errado. E se reconhecer: olha, eu não sei nada, me diga o que eu tenho que fazer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Foi o que foi dito a Saul no encontro que ele teve com o profeta Samuel. O homem não tem, em absoluto, o direito de oferecer conselhos a Deus. Quando o rei Saul viu aquelas ovelhas e o gado, desejou poupá-los da morte. Seu coração podia se inclinar para Deus, mas faltava-lhe o espírito de obediência. Então não é o que eu vejo, não é o que eu imagino, não é o que eu penso, não é o que eu acho, e sim aquilo que Deus diz. Um coração que se inclina para Deus não basta, mas um coração disposto a obedecer sem oferecer qualquer resistência. É isso que Deus deseja de mim e de você. Tendo o rei Saul se recusado a destruir os amalequitas com suas ovelhas e o seu gado, como Deus havia ordenado, ele deveria então ser morto por um amalequita, terminando assim o seu governo. Todo aquele que poupa um amalequita em seu próprio pensamento será finalmente aniquilado por um amalequita. O terceiro exemplo é Nadab e Abiú. Já vimos detalhadamente sobre estas pessoas, mas Nadab e Abiú se rebelaram porque deixaram de se sujeitar à autoridade de seu pai. Eles tentaram executar seus próprios pensamentos, independentemente do que o pai lhes havia ordenado, que por sua vez recebeu estas ordens de Deus. Então eles tentaram executar seus próprios pensamentos, pecaram contra Deus, oferecendo fogo estranho, contrariando a ordenação de Deus. Embora não falassem uma só palavra, nem apresentassem quaisquer motivos, ainda assim queimaram incenso de acordo com as suas próprias ideias e sentimentos. Acharam que um culto assim prestado era uma coisa boa. Se errassem, seria na tentativa de fazer uma coisa boa. E eles entendiam que isso era servir a Deus. Acharam que tal pecado seria insignificante.
mas não sabiam que seriam totalmente rejeitados por Deus e punidos com a morte. Conclusão. Os pensamentos do ser humano são controlados por um dos dois poderes, pela argumentação ou pela autoridade de Cristo. Na verdade, ninguém neste universo pode exercer livremente sua vontade, porque ou ele é cativo de seus próprios argumentos, ou é cativo por Cristo. Consequentemente, ou ele serve a Satanás, ou ele serve a Deus. Mesmo que a pessoa diga que não está escolhendo nenhum nem outro, não existe essa possibilidade. Se uma pessoa reconhece ou não a autoridade de Deus sobre a vida dela, isso pode ser facilmente percebido observando-se o seguinte: ela pronuncia palavras rebeldes, ela argumenta diante de Deus, ela oferece muitas opiniões. O Atmani disse: antes eu tinha muitos argumentos para sustentar meus muitos pensamentos. Agora não tenho mais nenhum argumento, pois fui capturado. Cabe a mim e a você nos rendermos inteiramente a Jesus sem reservas. Você não tem o que temer, porque a vontade dele é perfeita, é boa, é agradável. E a vontade dele visa o seu bem, não o seu mal. Então, nos levantarmos contra a vontade de Deus em Cristo é uma insanidade. E nós temos que ter consciência disso. Daí a importância de nos atermos continuamente à palavra de Deus, de lê-la, de meditar nela, de buscá-la e de amá-la. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos pelo que o Senhor permitiu fosse tratado aqui nesta manhã. Nosso coração se alegra e se regozija em Ti, por causa do que Tu és, por causa da Tua palavra, porque ela é confiável, porque ela é digna de colocarmos nela a nossa esperança e a nossa vida no tempo presente e para a eternidade. Então, nós pedimos que o Senhor destrua em nossas mentes todas as fortalezas, que o Senhor anule os sofismas, toda altivez que se levante contra o conhecimento Teu e da Tua vontade. Leva as nossas mentes cativas à obediência a Cristo, à obediência de Cristo. Conforma-nos a Ele, mantém-nos bem junto do Teu coração e que nada se interponha entre nós e o Senhor. Recebe a nossa gratidão e glorifica o Teu nome em reter esta palavra em cada coração. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.
give you